Você não está aqui por acaso. Essa mensagem é a resposta de uma oração feita em silêncio, de uma lágrima escondida, de um grito engolido para evitar mais uma briga, de um medo disfarçado de fé. Você pediu a Deus um sinal, pediu uma palavra, uma direção. E agora eu estou aqui. Sim, sou eu, o teu Deus. E hoje eu vim para dizer, isso que você está vivendo não é amor. Isso é cativeiro, e eu vou te libertar. Você tem suportado mais do que deveria. Tem chamado de cruz o que eu nunca coloquei sobre teus ombros. Tem confundido sofrimento com fidelidade. Tem se anulado, silenciado, engolido gritos, suportado injustiças e abusos. Tudo para tentar manter de pé um relacionamento que tem destruído o que há de mais precioso em você. A sua identidade, a sua fé, a sua conexão comigo. Quantas vezes você chorou depois de mais uma humilhação? Quantas vezes você se sentiu culpado por coisas que não cometeu? Quantas vezes você engoliu o choro para não provocar outra explosão? Quantas vezes você olhou para o céu e disse, Deus, isso é amor? Isso é o que o Senhor quer para mim? E agora eu te respondo, não. Isso não sou eu. Não é o meu espírito que te isola, que te amedronta, que te paralisa, que te faz viver pisando em ovos, que suga tua energia, tua fé e tua paz. Isso é opressão. Isso é abuso emocional, espiritual e muitas vezes até físico. E eu não compactuo com isso. A religião pode ter te ensinado a suportar tudo em nome da fé, mas eu, o Senhor, vim te ensinar a reconhecer o que não vem de mim e aquilo que te destrói, que te oprime, que te coloca para baixo, não carrega a minha assinatura, porque eu sou Deus de cura, não de controle, Deus de paz, não de manipulação, Deus de restauração, não de destruição. Eu não te criei para viver implorando amor. Eu não te formei para viver preso em um ciclo de promessas quebradas, pedidos de desculpas vazios e desculpas que se repetem. Você não está exagerando, você está sendo ferido. E chegou a hora de dizer, basta. Esse vídeo é o início do seu livramento. Cada palavra que será dita a partir de agora foi preparada no céu como uma chave espiritual. Se você permanecer até o final, eu, o Senhor, vou trazer luz às áreas mais sombrias do teu coração. Vou te mostrar o que está escondido atrás da máscara do amor doente. E vou te convidar a sair dessa prisão emocional de uma vez por todas. Você não nasceu para viver em silêncio. Você nasceu para declarar a minha glória. Você não nasceu para ser controlado. Você nasceu para caminhar em liberdade. Você não nasceu para suportar o insuportável. Você nasceu para viver o amor verdadeiro. E esse amor começa comigo. Permaneça comigo até o fim desta mensagem, porque o céu está em movimento. E hoje, as correntes começam a cair. Você está se afastando de mim por causa desse relacionamento, diz o Senhor. Você já percebeu que tem orado menos? Que já não sente mais a minha presença como antes? Que aquele fogo que te fazia buscar a minha face com alegria, agora parece uma brasa apagada, abafada por angústias que você nem sempre consegue nomear? Você ainda me ama, sim, eu sei. Mas você também sabe, algo mudou. Você não se perdeu por completo, mas se afastou aos poucos e nem percebeu. E hoje eu vim para te mostrar o porquê. Esse relacionamento que você insiste em manter, mesmo sangrando por dentro, tem se tornado um muro entre nós dois. A cada discussão que termina com você se sentindo culpado por tentar se defender, a cada noite em que você chora no travesseiro e silencia sua dor para não desagradar, você vai se apagando. E com isso, vai se afastando do altar onde eu esperava por você. Você tem chamado isso de amor, mas o verdadeiro amor não te esmaga. Ele te aproxima de mim
E se o que você está vivendo te impede de orar, de crer, de respirar em paz, então é tempo de reconhecer: não fui eu quem te coloquei aí. Você entrou por vontade própria, talvez por carência, talvez por medo da solidão, talvez até por achar que poderia mudar o outro. Mas hoje eu te digo, o preço dessa aliança está alto demais, porque ela está te custando a comunhão comigo. Sabe por que isso é tão grave? Porque eu sou a tua fonte. Eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que conhece os teus pensamentos antes mesmo de você entendê-los. E mesmo assim, você tem compartilhado mais sua intimidade com alguém que te diminui do que comigo, que só quero te levantar. Você ouve mais as palavras duras de um coração humano do que a doce voz do meu espírito. Você acredita mais nas críticas destrutivas de quem está ao seu lado do que nas promessas que eu mesmo te fiz. Eu não te acuso, eu te entendo, porque te vi tentando salvar algo que só você segurava. Te vi orando por mudança, jejuando por transformação, esperando um milagre onde o outro sequer reconhece que precisa mudar. Te vi acreditando até quando todos já tinham desistido, mas agora eu preciso que você entenda: esse relacionamento não está apenas machucando seu coração. Ele está ferindo a sua alma. E se a sua alma se afasta de mim, você se torna vulnerável às trevas que querem te calar de vez. Você sente vergonha de admitir que está sendo manipulado, porque todos à sua volta acham que vocês formam um casal abençoado. Mas eu vejo além das aparências. Eu vi quando você pediu socorro sem palavras. Eu vi quando você olhou para o espelho e já não se reconheceu. Eu vi quando, mesmo ferido, você tentou se convencer de que era só uma fase. Mas não é. É um ciclo. Um ciclo que se repete e te prende. E ciclos assim precisam ser quebrados, ou eles te quebram por dentro. Hoje, eu te chamo de volta. De volta para a intimidade comigo. De volta para a oração que flui do Espírito e não do desespero. De volta para o lugar onde você me ouve sem medo. Eu quero falar com você, mas o ruído dessa relação tóxica tem abafado a minha voz. Eu quero curar suas feridas, mas você ainda está deixando que elas sejam abertas todos os dias por alguém que diz te amar, mas te machuca. Filho, filha, escute. Eu não divido o teu coração com o medo. Eu não me comunico através da dor. Eu sou amor, e onde eu estou, há liberdade. Então, se esse relacionamento está te aprisionando, se está te afastando de mim, então é hora de reconhecer. Não importa o que digam, isso não é aliança, é escravidão emocional. E eu vim libertar cativos. Você está pronto para o que vem agora? Porque nos próximos minutos eu vou tirar as escamas dos teus olhos. Vou expor o engano que te mantinha preso a essa dor. E vou te mostrar que ainda há vida depois disso. Eu te fiz para ser amado, não para ser ferido todos os dias. Eu te criei com propósito, com detalhes, com ternura. Eu conheço cada parte sua, desde o ventre da sua mãe. E se eu, o teu Criador, te formei com tanto zelo, por que você tem permitido ser tratado como se fosse um erro, uma decepção, um peso? Você tem sido ferido todos os dias, não apenas nas palavras, mas nos gestos, nas atitudes, nos silêncios, nas ausências. E o pior, você aprendeu a chamar isso de normal. Aprendeu a se acostumar com a dor, a justificar a frieza do outro, a tolerar as acusações, a vestir-se de culpa por erros que não são seus. Mas hoje eu vim te dizer com clareza divina: isso não é amor, isso é opressão disfarçada de afeto. Isso é ferida sendo chamada de cuidado. Isso é abuso sendo tolerado por medo. Você acredita que amar é sofrer? Que relacionamento é suportar tudo calado? Que ser fiel é apagar a própria luz para manter a do outro acesa? Mas eu te digo, o amor que vem de mim não maltrata, não manipula, não aprisiona.
O amor que nasce no céu edifica, levanta, cura, respeita, constrói. E se o que você vive não te dá segurança, não te leva para mais perto de mim, não te permite ser inteiro, então você não está vivendo um relacionamento, você está sobrevivendo a uma guerra emocional. A cada briga, você se afasta mais de quem eu te criei para ser. A cada ofensa, sua alma vai se encolhendo. A cada dia em que você aceita menos do que merece, você dá mais um passo para longe da sua identidade. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ver você tão ferido a ponto de acreditar que não vale mais nada, que não pode começar de novo, que precisa aceitar qualquer migalha para não ficar só. Mas eu, o Senhor, estou aqui para te lembrar. Você não foi feito para ser maltratado. Você foi feito para amar e ser amado, para ser respeitado, para ser honrado, para ser cuidado, para ser abraçado, não empurrado, para ser levantado, não destruído. E se alguém insiste em te fazer sentir menos, essa pessoa não entende o que é amar com o meu amor. Eu não quero ver você se apagando para ser aceito. Eu não quero ver você adoecendo emocionalmente por tentar manter de pé o que já está em ruínas. Eu não quero ver você carregando sozinho o peso de uma casa construída sem alicerce espiritual. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para viver em liberdade. Pare agora e se pergunte: você está se tornando melhor ao lado dessa pessoa? Ou está se perdendo pouco a pouco? Você ora com mais fé ou com mais medo? Você acorda com paz ou com tensão? Você se sente visto ou invisível? Amado ou usado? O que você vive reflete a minha glória ou te arrasta para longe dela? Meu filho, minha filha, eu não quero que você suporte mais o insuportável em meu nome. Eu não quero que você confunda resiliência com martírio. Eu não quero que você viva anulando a si mesmo por um relacionamento que só te esvazia. Quem te ama com o amor que vem do alto te aproxima de mim, te fortalece, te cobre em oração, te acolhe, te escuta, te valoriza. Chega de aceitar ser ferido como se isso fosse seu destino. Chega de pensar que você precisa se contentar com tão pouco para não perder o pouco que tem. Eu sou Deus de abundância. E onde há o meu amor, não existe escassez de respeito, cuidado e paz. Você merece ser amado de verdade. Mas primeiro, você precisa se libertar do que machuca, para que eu possa te conduzir ao que sara. Agora olhe para dentro de si. E se houver alguma voz que diga: mas e se for só uma fase? E se eu mudar? E se for culpa minha? Saiba, essas vozes não vêm de mim. São armadilhas para te manter preso no ciclo da dor. Eu sou aquele que revela a verdade. E a verdade é que eu não te fiz para ser ferido todos os dias. Eu te fiz para refletir o meu amor. Você está pronto para avançar? Porque o que eu tenho para te mostrar no próximo capítulo pode abrir seus olhos para a maior prisão que você ainda não percebeu. Você está chamando de amor aquilo que eu chamo de prisão. Você aprendeu a conviver com a dor, a normalizar o medo, a interpretar abusos como demonstrações de zelo. E no meio de tudo isso, passou a dar um nome bonito para aquilo que está te destruindo por dentro: amor. Mas eu, o Senhor, vim hoje arrancar esse véu dos teus olhos, porque o que você chama de amor, eu chamo de prisão emocional. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor jamais exigiria de você que abrisse mão da sua essência. Ele não anula, não silencia, não sufoca. O amor que vem de mim não se esconde atrás de chantagens, controle ou manipulações. Ele liberta, ele cura, ele protege. E se o que você vive te prende, te isola, te faz viver com medo, então não é amor, é cativeiro. Você já não é mais quem era no início. Aquela versão de você que sorria com liberdade, que sonhava, que orava com fé, foi aos poucos sendo apagada. Não por escolha sua, mas por exigências constantes, críticas veladas
ciúmes excessivos que vieram disfarçados de cuidado, cobranças que te fizeram se sentir insuficiente. Você deixou de usar certas roupas, de falar com amigos, de visitar familiares, de servir em ministérios, de expressar opiniões. Tudo para evitar atritos, tudo para provar que você está comprometido, tudo para manter uma paz que custa caro demais. Mas essa paz é falsa. É silêncio forçado, é ausência de confronto às custas da sua liberdade. E eu, o Senhor, não te chamei para viver assim. Eu te chamei para caminhar em verdade, e a verdade liberta. O que você vive hoje é um sistema emocional de controle, onde qualquer movimento seu é vigiado, onde qualquer erro é amplificado, onde qualquer atitude diferente vira motivo para acusações, onde a culpa recai sempre sobre você. E sabe o que isso está gerando? Um desgaste interno tão grande que você já não sabe mais se merece algo melhor. Você já não sonha com libertação. Você se contenta com pequenas tréguas, com intervalos entre os conflitos. E isso não é vida, isso é sobrevivência, isso é prisão emocional com nome de compromisso. Hoje eu estou tocando fundo na sua alma, porque muitos vivem nesse ciclo e acham que estão fazendo a vontade de Deus ao suportar calados. Mas o meu reino não é sustentado por medo. É sustentado por amor genuíno, aquele que lança fora todo o medo. Você pode até ter acreditado que o ciúme era sinal de paixão, que o controle era sinal de proteção, que o isolamento era sinal de exclusividade. Mas isso são distorções. Sementes do inimigo para te manter enclausurado, longe da sua identidade, longe de quem eu te chamei para ser. Eu quero libertar você disso. Mas primeiro, é preciso reconhecer. Isso que você está vivendo não é amor. É prisão. E não há crescimento espiritual, emocional ou relacional dentro de um cárcere. Você sente que precisa pedir permissão para existir. Você mede palavras, evita assuntos, reprime sua dor para não ser acusado de drama. Isso é sinal de opressão. E eu sou Deus de justiça. Estou aqui para te tirar desse jugo. Hoje eu coloco em tuas mãos a chave. A verdade liberta. E a verdade é esta: o relacionamento que te isola da paz, que te afasta de mim, que te sufoca e te transforma em refém do medo, não carrega o meu espírito, carrega apenas correntes disfarçadas de promessas. Você quer ser liberto? Então comece agora reconhecendo que o amor verdadeiro jamais te colocaria numa cela emocional. Ele te abraçaria como você é, te conduziria em oração, andaria contigo na luz e não nas sombras da culpa. Eu sou o Deus de luz e hoje trago luz sobre essa situação. Porque o que você chama de amor, eu chamo de prisão, e prisões precisam ser quebradas. Você está pronto para reconhecer o próximo tipo de engano que está te mantendo nesse ciclo? Quem te ama não te destrói. Eu sou Deus, eu te restauro. Você foi ensinado a suportar, a aguentar calado, a perdoar infinitamente, mesmo sem arrependimento do outro lado. A se colocar sempre por último, porque amar é se sacrificar. E sem perceber, essa ideia distorcida se transformou numa sentença. Você acredita que quanto mais você sofre, mais fiel está sendo a mim. Mas hoje, eu, o Senhor, venho te confrontar com uma verdade. Eu nunca te pedi para se destruir em nome de ninguém. O amor que eu ensinei não anula, não abusa, não humilha. O amor que eu sou, porque eu não apenas amo, eu sou o amor. Edifica, levanta, cura, liberta. E se alguém diz que te ama, mas está matando tua alegria, tua fé, tua identidade, então isso não é amor. Isso é opressão. Isso é egoísmo. Isso é controle. E eu não compactuo com nenhum desses frutos. Filho, filha, quem te ama não destrói teu interior.
Quem ama de verdade não fere com palavras ácidas todos os dias. Não joga sua dor debaixo do tapete. Não se aproveita da sua fé para te manter preso. Quem te ama como eu ensinei, se responsabiliza pelas próprias atitudes, reconhece erros, busca mudança. Mas o que você tem vivido é o oposto disso. Você é sempre o culpado. Você é quem provoca. Você é quem exagera. E com o tempo, você começou a acreditar que merecia esse tratamento, que se calar era virtude, que aguentar era prova de amor, que aceitar tudo era o preço de ter alguém. Mas eu te pergunto, de que adianta ter companhia se você está completamente sozinho por dentro? Eu não te formei para isso. Eu não te criei para viver engolindo dor como se fosse bênção. Eu não derramei meu espírito sobre você para que você se dobrasse diante da rejeição disfarçada de cuidado. Eu te fiz forte, inteiro, com propósito. E hoje eu vim te lembrar disso. Quem te ama de verdade nunca vai te destruir para se sentir superior. Você sente que vive pedindo desculpas até por existir? Que cada conversa termina com você se sentindo menor? Que mesmo depois de se calar, ainda é apontado como problema? Isso não é amor. Isso é manipulação emocional. Isso é ciclo de culpa. Isso é controle espiritual mascarado de zelo. E quem vive assim, não vive. Sobrevive em nome de uma paz que nunca chega. Filho, eu sou o príncipe da paz, e onde eu governo, não há confusão constante. Onde eu habito, o ambiente muda. Onde eu coloco minha mão, há cura, transformação, renúncia, sim, mas nunca destruição da alma, nunca silenciamento da fé, nunca invalidação de quem você é. Eu quero restaurar você, mas para isso você precisa parar de aceitar como prova de amor aquilo que é claramente uma ação destrutiva. Você não foi criado para sofrer todo dia, para dormir chorando, para acordar tenso, para viver com medo de ser quem é. Você não é fraco por desejar respeito. Você não é ingrato por desejar reciprocidade. Você não é rebelde por não aceitar ser humilhado. Isso é discernimento. Isso é luz. Isso é consciência espiritual. E hoje eu estou abrindo seus olhos. Chega de chamar de cruz aquilo que é cadeia. Chega de chamar de fidelidade aquilo que é prisão emocional. Chega de achar que eu me alegro com teu sofrimento. O meu prazer está em te ver livre, em te ver curado, em te ver inteiro. Você não foi criado para morrer em vida, foi criado para refletir a minha glória. E ninguém que te destrói emocionalmente pode dizer que está te conduzindo para mais perto de mim. Quem te ama de verdade te aproxima de mim, te impulsiona, te valoriza, te respeita, te protege, e quem te destrói precisa ser confrontado. E se não houver mudança, precisa ser deixado. Eu sou Deus, e hoje eu te restauro. Está pronto para mergulhar mais fundo na origem silenciosa da dor que você tem tolerado? Silêncio não é paz, é o grito que você engoliu por medo. Você já não fala mais, já não diz o que sente, já não compartilha o que pensa, já não reage, não questiona, não sonha em voz alta. Você não perdeu a fala, você perdeu o direito de usá-la. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Você começou a chamar esse silêncio de paz. Mas eu te pergunto, que tipo de paz exige que você engula o próprio grito? Que tipo de paz exige que você se anule? Que tipo de amor impõe o silêncio como condição de permanência? Isso não é paz. Isso é medo. Isso é opressão emocional travestida de harmonia conjugal. Você aprendeu a calar para evitar brigas, a se isolar para não provocar ciúmes, a sorrir por fora enquanto chora por dentro. Você vive pisando em ovos, medindo palavras, calculando gestos, e cada vez que você se silencia por medo da reação do outro, você se distancia de si mesmo e de mim. Eu não te criei para viver com medo de falar. Eu sou o verbo, a palavra.
E aqueles que carregam meu espírito vivem na liberdade da expressão, da verdade, da honestidade. O verdadeiro amor ouve, respeita, não invalida, não despreza, não faz pouco caso da dor alheia. Mas você já tentou abrir o coração e foi interrompido, rebaixado, ridicularizado. Então você parou. Parou de tentar ser compreendido. Parou de lutar por diálogo. Parou de expressar o que sente. E agora vive em silêncio, como se isso fosse sinal de maturidade. Mas por dentro você está desmoronando. Essa paz não é fruto do meu espírito. É fruto do medo de ser rejeitado, humilhado, abandonado. Mas a verdadeira paz não vem da ausência de conflito. A verdadeira paz vem da presença da verdade. E onde não há espaço para a verdade, há manipulação, não harmonia. Você vive se perguntando se está exagerando, se está sensível demais, se está sendo injusto por esperar ser ouvido. E aos poucos começou a acreditar que merece esse silêncio forçado, que o problema é você, que o erro está no seu jeito, que o amor exige esse preço. Mas eu, o Senhor, te digo hoje, o silêncio que te impede de viver não vem de mim. A voz que te cala, que te diminui, que diz que você complica tudo, está tentando apagar a centelha de identidade que eu plantei em você. Você não precisa aceitar isso como destino. Você não precisa continuar calado para manter alguém ao seu lado. Você não precisa se apagar para manter uma paz que, no fundo, é apenas medo disfarçado de submissão. Hoje, eu quero restaurar sua voz. Eu quero devolver a liberdade da alma que já não sabe mais se expressar. Eu quero curar as palavras que ficaram presas no fundo do peito porque você não teve onde derramá-las. Você é meu voce, é minha. E diante de mim, você não precisa ter medo de falar. Diante de mim, você pode expor toda a dor, toda a dúvida, todo o medo. Porque eu não te interrompo, eu escuto, eu acolho, eu entendo e eu curo. Chega de silêncio que fere, chega de paz que aprisiona, chega de sorrir enquanto morre por dentro. Hoje, eu vim te libertar disso. Abra a boca, volte a orar como antes. Volte a chorar na minha presença sem medo de ser julgado. Volte a confiar que você tem valor, sim, e que sua voz importa. Porque em mim, você não precisa mais engolir gritos, pode declarar cura. Você está pronto para lembrar quem você era antes desse ciclo começar. Eu te ungi para ser guerreiro, não vítima de uma guerra diária. Você se acostumou a viver na defensiva, a andar em alerta, a esperar que a qualquer momento algo vai explodir. Você se programou para sobreviver, não mais para viver. E isso, aos poucos, tem te convencido de que é fraco, sensível demais, vulnerável. Mas hoje eu, o Senhor, te digo com a autoridade do céu, você não é fraco, você só está ferido. Você foi feito para guerrear, não para ser alvo de guerra. Foi ungido para lutar contra as trevas, não para viver sob elas. Foi separado para carregar minha glória, não para carregar fardos emocionais que não são seus. Eu te vi em momentos de oração profunda. Te vi guerreando de joelhos por pessoas que nunca reconheceram o seu valor. Te vi jejuando por alguém que sequer percebe o quanto te machuca. Te vi tentando manter em pé uma casa onde você é sempre o último a ser ouvido. Mas até quando, filho? Até quando você vai lutar sozinho? Até quando você vai se diminuir para caber num relacionamento que já não comporta a grandeza espiritual que eu derramei sobre você? Você não foi ungido para aceitar abusos como se fossem testes de fidelidade. Você não foi separado para sustentar uma casa que só se mantém de pé às custas da sua saúde mental. Você não foi escolhido para ser prisioneiro de promessas que nunca se cumprem. Você esqueceu quem é, esqueceu da autoridade que eu te dei, esqueceu das batalhas que já venceu. Esqueceu da força que carregava quando confiava em mim mais do que na aprovação de qualquer pessoa. Hoje, eu vim restaurar isso.
Vim soprar sobre as brasas da sua identidade. Vim relembrar que você é guerreiro, não refém. Você não é a vítima de uma guerra emocional sem fim. Você é templo do Espírito Santo. Você é herdeiro da minha palavra. Você foi selado com meu Espírito. E onde está o meu Espírito, aí há liberdade. Então por que você está aceitando esse ciclo como se fosse teu destino? Por que você acha que precisa continuar se ferindo para provar que ama? Isso não é amor. Isso é autoaniquilação. E eu não te chamei para isso. Volte a guerrear, mas não contra o outro. Volte a guerrear contra o que tem te mantido paralisado, contra a culpa que não é sua, contra a voz que te diz que você não pode sair, contra o espírito de medo que te convenceu de que você nunca encontrará algo melhor. Volte a guerrear em oração, mas agora, por você, pelo seu propósito, pela sua cura, pela sua liberdade. Você é guerreiro do reino, e um guerreiro não se entrega diante da dor, ele a confronta. Não se cala diante da opressão, ele se posiciona. Não aceita correntes emocionais, ele clama pelo romper do céu. Hoje eu te dou uma nova armadura, te visto de coragem, te revisto de discernimento, te reposiciono espiritualmente, porque o tempo de ser ferido acabou. Agora é tempo de se levantar. Você está pronto para enxergar com os olhos espirituais o que realmente está por trás desse relacionamento? Eu não estou nesse relacionamento. E te digo, fuja. Você tem orado pedindo direção, tem jejuado, pedido sinais, clamado no secreto. Tem perguntado se deve continuar, se deve esperar, se ainda há algo de Deus nisso. Mas hoje eu, o Senhor, respondo com clareza. Eu não estou nesse relacionamento. E te digo, fuja. Eu nunca te coloquei onde você está agora. Você entrou porque queria preencher um vazio. Quis provar que merecia ser amado. Quis não ficar sozinho. Ou acreditou que o outro mudaria com o tempo. Mas enquanto você esperava mudança, o que mudou foi você. Para pior. Você se afastou de mim. Se afastou de quem você era. E agora vive cercado de argumentos espirituais para sustentar uma aliança que nunca nasceu da minha vontade. Eu não coloco filhos meus em alianças de opressão. Eu não uso o casamento ou o namoro como instrumentos de tortura emocional. Eu não uno pessoas para que uma controle, abuse, silencie, humilhe a outra. Esse relacionamento tem aparência de consagração, mas carrega o espírito da manipulação. E onde há manipulação constante, eu não habito. Você sente que vai contra a minha paz toda vez que tenta sair, mas também sente que morre espiritualmente toda vez que decide ficar. E agora vive dividido entre permanecer por fé ou fugir por sobrevivência. Então escute, eu não sou Deus de confusão. Onde há confusão recorrente, insultos, instabilidade emocional, culpa crônica e ausência de arrependimento verdadeiro, eu não estou. Não importa o quanto você ore, não importa se o outro usa versículos, não importa se há promessas do passado, se o fruto é tóxico, a raiz não veio de mim. Você tem medo de ir embora e se arrepender depois, mas se você for honesto, já se arrepende todos os dias por permanecer. Essa relação te esvazia, te enfraquece, te apaga, e isso, por si só, já é uma resposta espiritual. Não use a fé como desculpa para perpetuar o sofrimento. Não diga que Deus odeia o divórcio, se o que você vive é destruição da alma. Não invoque o meu nome para justificar a permanência num campo de guerra onde só você se machuca. Eu sou Deus de reconciliação, sim, mas só quando há verdade, arrependimento e transformação. E se não há nada disso, o que resta é opressão, e contra a opressão eu sou teu livramento. Fuja, não com desespero, mas com propósito. Fuja como José fugiu de Potifar. Fuja como Elias fugiu de Jezabel. Fuja como Paulo fugiu de cidades onde a palavra não era mais bem-vinda. Fuja, não por covardia, mas por obediência.
você não está sendo fraco, está sendo obediente. Porque onde eu não estou, você não deve permanecer. E se você quer voltar a me ouvir com clareza, precisa sair de onde a minha voz foi abafada pelo medo. Hoje, eu coloco diante de você dois caminhos: continuar vivendo preso a um ciclo que te mata por dentro, ou sair com coragem e viver aquilo que preparei para você. Essa é sua chance. Essa é sua resposta. Essa é a palavra profética que você tanto pediu. Eu não estou nesse relacionamento. E te digo, fuja. Porque onde termina o domínio humano, começa a minha restauração. Você está pronto para olhar para dentro e entender por que você se anulou tanto tempo? Não é amor. Se você precisa se anular para ser aceito, você deixou de rir alto porque disseram que isso irritava. Deixou de orar em voz alta porque acharam exagerado. Deixou de sonhar porque disseram que era demais. Deixou de ser quem era, só para ser aceito. E hoje vive um dilema. Ou permanece nessa relação e continua se anulando, ou se arrisca a ser quem você é e corre o risco de ser rejeitado de novo. Mas eu te digo, com dor e urgência, você já foi rejeitado há muito tempo. A única diferença é que aprendeu a se rejeitar antes que o outro o fizesse. Você não é amado de verdade quando precisa esconder sua luz para que o outro não se sinta ofuscado. Você não está em uma aliança espiritual se precisa controlar cada expressão da sua personalidade para evitar conflitos. Isso não é submissão. Isso é autossabotagem emocional. É apagamento de identidade. É morte emocional em nome de uma aceitação que, no fundo, nunca existiu de forma plena. Eu não te chamei para viver assim. A submissão bíblica jamais foi sinônimo de silêncio forçado, de medo, de controle. Submissão é acordo mútuo em amor. É serviço com respeito, reciprocidade, verdade. Não há submissão onde há medo. Não há aliança onde há autonegação constante. Não há honra onde há anulamento de quem você é em mim. Você deixou de dançar, de cantar, de liderar, de criar, de compartilhar, por medo de ser julgado, por medo de ser criticado, por medo de perder o pouco de amor que ainda te restava. Mas isso não é amor. Amor não exige que você apague o que eu mesmo acendi. Eu te fiz com dons, com expressões únicas, com características que não são defeitos, são marcas da minha criação. Mas você tem tentado mudar tudo em si mesmo para caber numa vida que nunca foi a sua. Você não precisa se tornar invisível para ser amado. Você não precisa se calar para manter alguém por perto. Você não precisa ser o que o outro quer, se isso significa deixar de ser o que eu te chamei para ser. Pare e pense. Quantas partes suas você sacrificou para evitar ser rejeitado? Quantas vezes você se olhou no espelho e não se reconheceu mais? Quantas vezes se sentiu culpado por querer algo tão básico como respeito e presença? Hoje, eu te devolvo a consciência espiritual. Você foi comprado por um alto preço. Você tem valor. Você carrega propósito. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E quem exige que você se anule para continuar ao seu lado, não entendeu o que é amar à luz do reino. Essa relação tem exigido um sacrifício que eu nunca pedi. E se você não parar agora, em breve não sobrará mais nada daquilo que te fazia viver com alegria. Mas eu te digo, ainda dá tempo de voltar, de reconstruir, de se reconectar comigo, de recuperar o brilho nos olhos, de relembrar o que eu já falei sobre você e de fazer disso a sua nova verdade. Porque não é amor se você precisa desaparecer para ser tolerado. Amor que vem de mim te vê, te reconhece, te impulsiona. Amor de verdade celebra sua essência, não tenta moldá-la à força. E o meu amor está aqui, agora, chamando você de volta para si mesmo, para mim, para o lugar onde você nunca precisará se apagar para ser amado. Você está pronto para romper com a mentira que te faz acreditar que o amor exige autonegação?
Renuncie essa prisão emocional. Eu já quebrei essa maldição. Você tem tentado se libertar, mas algo sempre te puxa de volta. Você dá um passo à frente, mas sente que algo te amarra. Você decide sair, mas uma força invisível te convence a ficar mais um pouco. E quando tenta romper, a culpa, o medo, a insegurança e até a saudade se misturam e você volta. Volta ferido, volta calado, volta anulando sua dor. Mas hoje eu, o Senhor, te revelo o que está por trás disso. Você não está apenas em um relacionamento difícil. Você está preso a uma prisão espiritual que precisa ser quebrada. Existem laços que não são só emocionais. São vínculos espirituais que foram formados por palavras, promessas, alianças de alma, intimidade sem consagração. E esses vínculos se transformaram em correntes. Correntes que aprisionam tua mente, teu coração, tua alma. Correntes que fazem você tolerar o intolerável e aceitar como normal o que é claramente destrutivo. Mas hoje, o céu guerreia por você. Você pediu respostas, pediu cura, pediu livramento, mas agora é hora de fazer sua parte. É hora de renunciar, de romper o ciclo, de fechar a porta que tem dado legalidade para o inimigo agir na sua vida emocional. Renunciar não é desistir. Renunciar é reconhecer que você está em aliança com algo que não reflete o coração de Deus. Renunciar é declarar com a boca que você não aceita mais viver preso àquilo que adoece sua alma. E há poder nas palavras, porque assim como foram feitas declarações que te prenderam, agora haverá declarações que vão te libertar. Você precisa romper com os votos que te ligaram a esse ciclo, com as palavras que você disse em momentos de carência, desespero, engano, com as promessas que você fez sem discernimento espiritual. Porque o inimigo tem usado essas brechas para manter você paralisado e o tempo está passando. Hoje eu te dou a chave da libertação, reconhecimento, mais renúncia, mais restauração. Reconheça que esse relacionamento se tornou uma armadilha. Renuncie em voz alta, com autoridade. E então, permita que eu te restaure por completo. Repita em seu espírito: Senhor, eu renuncio hoje a toda aliança emocional, espiritual ou carnal que tenha me aprisionado a esse relacionamento. Eu fecho as portas abertas por ignorância, carência ou engano. Eu rejeito a culpa, o medo e o controle. Eu recebo agora a tua verdade, a tua liberdade e a tua cura. Em nome de Jesus, amém. Filho, esse é o início de uma nova história. A partir dessa declaração, você começa a sair do cativeiro. As correntes invisíveis começam a cair. As vozes manipuladoras começam a silenciar. As mentiras são confrontadas pela luz da verdade. Não espere que tudo mude do lado de fora num piscar de olhos, mas confie. Algo já mudou dentro de você, e o que muda por dentro logo se manifesta por fora. Essa maldição não tem mais legalidade. Esse vínculo foi quebrado, essa alma foi resgatada. E esse ciclo termina agora, pela autoridade do sangue do Cordeiro. Você está pronto para viver o que vem depois da libertação? Escolha a liberdade. Eu estou aqui e vou te reconstruir, agora que tudo foi exposto. Agora que o véu caiu. Agora que você reconheceu a dor, os padrões, as mentiras, resta uma pergunta. Você vai permanecer preso onde te feriram, ou vai dar o primeiro passo para a liberdade que eu preparei? Filho, filha, a prisão já foi aberta, a corrente já foi quebrada, o grito já foi ouvido, o céu já respondeu. Agora tudo o que falta é a sua decisão. Você pode continuar aí, nesse lugar onde você se acostumou a sobreviver, mas nunca floresceu. Pode continuar anestesiado, chamando de fase o que já é um cativeiro. Pode continuar justificando a dor com fé e aceitando o silêncio como paz, mas saiba,
Eu não morri por você para te ver preso à dor. Eu morri por você para te dar vida, e vida em abundância. Eu sou aquele que cura, sim, mas antes de curar suas feridas, eu preciso que você abandone o ambiente que continua abrindo elas todos os dias. Chega de colocar remédio na ferida enquanto dorme com o que te machuca. Chega de orar por restauração onde nunca houve compromisso verdadeiro. Chega de tentar salvar o que eu mesmo estou te pedindo para deixar. Hoje eu quero te reconstruir, tijolo por tijolo, palavra por palavra, orando contigo em cada parte que você perdeu, respirando vida em cada canto da sua alma que foi sufocado, devolvendo sua identidade, revelando novamente o seu propósito, aquecendo a sua fé que o medo tentou congelar. Mas essa reconstrução só pode começar depois da escolha. A escolha de confiar mais na minha voz do que na voz da culpa. A escolha de me seguir, mesmo sem saber exatamente o que vem depois. A escolha de deixar ir para que eu possa te conduzir para um lugar novo. Eu sou o teu Deus. Eu nunca desisti de você, mesmo quando você se escondeu. Mesmo quando você achou que merecia viver assim, mesmo quando aceitou migalhas e chamou de destino, eu estive aqui. E hoje eu digo, se você me deixar, eu te reconstruo. Mas não reconstruo em cima dos escombros desse relacionamento abusivo. Eu reconstruo sobre a rocha, sobre a minha palavra, sobre a liberdade que há em Cristo, sobre a verdade que não se esconde atrás de culpa, medo ou controle. Eu vou fazer de novo. E o que eu fizer agora será maior, mais puro, mais forte, porque será feito sem as mentiras que te prenderam até aqui. Você está livre, não apenas emocionalmente, espiritualmente. Declare isso com fé. Hoje eu escolho a liberdade. Hoje eu escolho Deus. Hoje eu recomeço. E escreva isso nos comentários como profecia pública, como legalidade espiritual, como testemunho de fé. Deus me libertou hoje. Eu escolho a liberdade. Eu vou recomeçar. Porque essa declaração quebra os laços do passado e abre os portões para o futuro que eu desenhei com as próprias mãos. Você não vai sair desse vídeo como entrou. Vai sair de pé, de alma limpa, de coração restaurado, porque hoje você foi encontrado e eu estou te reconstruindo